Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos dar sequência aqui à nossa série de vídeo, sobre química do solo e mais especificamente sobre, como as plantas conseguem absorver, nutrientes. E a gente conversou no vídeo anterior, sobre o fluxo de massa e agora a gente vai discutir sobre a difusão, que como a gente viu no primeiro vídeo, não é a maior forma de absorção, mas é importante entender, Tem alguns nutrientes que têm maior absorção por esse método. A difusão, consiste na passagem das moléculas do soluto do local de maior para o local de menor concentração, até estabelecer um equilíbrio, Essa definição pode parecer complexa, mas a gente vai entender. O nutriente presente na solução do solo busca sempre um equilíbrio e por isso se desloca em direção às raízes onde tem menos nutriente, pois foram absorvidos pela interceptação radicular. Interceptação radicular é o assunto do próximo vídeo, que é onde se trata no crescimento das raízes, Mas então, a difusão é uma capacidade, que os nutrientes no solo, tem capacidade de se mover na solução do solo para buscar um equilíbrio, de concentração de nutrientes. Obviamente os nutrientes se deslocam em pequenas distâncias, Aqui a gente tem um exemplo aqui para poder ilustrar, Temos aqui exemplo aqui de um pé de milho, E aqui tem as raízes, e as raízes estão em constante absorção de nutrientes, E um pouco aqui mais distante, a gente tem uma grande concentração de nutrientes, presente aqui nos colóides do solo. E aqui próximo às raízes, as raízes estão absorvendo todos esses nutrientes. Então acaba que próximo às raízes, devido às raízes absorver uma grande quantidade de nutrientes, e aqui não ter planta para absorver nutrientes, acaba criando um desequilíbrio, uma discrepância ali de quantidade de nutrientes. Aqui próximo às raízes acaba tendo poucos nutrientes, e mais distante acaba tendo uma maior quantidade de nutrientes. Então, os nutrientes, que estão aqui em maior quantidade, eles começam a se deslocar em direção à planta, onde tem menos quantidade de nutrientes, buscando equilíbrio, na quantidade de nutrientes na solução aquosa do solo. Obviamente isso aqui é em pequenas quantidades, Então aqui a gente tem mais um exemplo, As plantas aqui, estão crescendo, a raiz. E próximo à raiz, a raiz vai absorvendo, todos os nutrientes. Com isso, próximo à raiz, vai ficando com menos nutrientes, porque a raiz da planta está sugando esse nutriente. Então, no local mais distante, onde a raiz não tem acesso, tem uma maior concentração de nutrientes. Então, esses nutrientes começam a se deslocar pela solução do solo em direção às raízes, sempre buscando esse equilíbrio, É a solução, os nutrientes que estão na solução aquosa, na parte líquida do solo, eles estão buscando, um equilíbrio, equilibrar a concentração de nutrientes na solução do solo, para buscar esse equilíbrio, eles tendem a se mover de um lugar onde os nutrientes estão mais concentrados para um local onde estão menos concentrados, E pelo fato da raiz das plantas estar sempre absorvendo os nutrientes, Então, próximo à raiz das plantas tem bem menos concentração de nutrientes porque as plantas estão absorvendo. Então os nutrientes que estão na solução do solo, tendem a se mover em direção às raízes para buscar esse equilíbrio, de nutrientes. Uma vez que esses nutrientes vão chegando perto das raízes, as raízes vão absorvendo, Então, digamos assim, a solução do solo nunca consegue chegar a um equilíbrio e ela então continua sempre mandando nutrientes
né, em direção às raízes das plantas, né, onde tem menos, né, concentração, e devido a esse fato, né, tem sempre ali uma renovação, né, tem sempre chegando novos nutrientes para a planta, né. Obviamente isso é uma em menor quantidade, né, não representa, como a gente viu no gráfico, isso aqui não representa, né, o maior contribuição para a absorção de nutrientes, né? Como a gente viu, o fluxo de massa, né, que é o que mais o método, né, de absorção de nutrientes que mais contribui para a planta, né? O fluxo de massa é o que mais, né, absorve nutriente, é o método. Mas o de fusão também, né, de acordo com alguns nutrientes, ele também tem um resultado, né, interessante, e é importante a gente entender porque é um dos principais métodos, né, de absorção de nutrientes pelas plantas. Aqui a gente tem mais algum exemplo, né, a raiz passando por aqui e vai absorvendo os nutrientes que estão perto dela, né? Aqui mais distante, os nutrientes, né, conseguem não estão sendo absorvidos, então eles tendem a se mover em direção à raiz, né, para buscar esse equilíbrio, né, de nutrientes presentes na solução do solo, né? E à medida que os nutrientes vão se aproximando das raízes, vão sendo absorvidos pelas raízes, né? E mantendo, né, essa baixa concentração de nutrientes perto da raiz, favorecendo que esse fluxo, né, de movimento de nutrientes de uma parte mais distante, que está mais concentrada, em direção às raízes, onde está menos concentrada. Né? E com isso a planta tenha, né, sempre uma disponibilidade ali de nutriente. Aqui a gente vê mais um exemplo, né, um pequena planta aqui, as suas raízes, né, e é sempre assim, né, as raízes elas são, a planta tem bem mais raiz do que a parte, né, de cima da terra, onde a gente vê o caule, folha, flores, frutos, né, a raiz é a maior parte da planta, né. E então, né, como a gente vê aqui, os nutrientes se deslocando em direção a essa planta, porque, né, onde está a raiz da planta tem tem uma menor quantidade de nutrientes na solução do solo devido à planta absorver, né? Conforme a planta vai absorvendo esses nutrientes, né, vai, né, tendo uma diminuição ali, né, perto das raízes. Em os locais mais distantes, onde não tem raiz, né, que tem uma concentração maior de nutrientes, né, começa a mandar nutrientes, o nutriente começa a se deslocar, né, para perto da raiz onde tem menos nutrientes, buscando esse equilíbrio, né. Obviamente, pessoal, essa movimentação é num espaço muito pequeno, né. As raízes que mais absorvem nutrientes são aquelas bem fininhas mesmo ali, de uma linha, né, quase que um pelo ali. Aquilo ali são o que mais absorve nutriente. Então, esses átomos também, né, de nutrientes são extremamente pequenos, né? Então, né, essas distâncias onde esses átomos correm é muito pequena, né? Uma distância bem pequena. Mas é importante e é necessário para a planta absorver, né? Ele, embora seja uma distância bem pequena que ele se desloque, mas aonde os nutrientes estão mais concentrados, a planta não consegue absorver, né? E devido a esse movimento, né, ele se aproxima da raiz para ser absorvido. Então, é de fundamental importância e é interessante que a gente entenda, né? Pessoal, espero que eu tenha explicado, né, de uma forma clara, que vocês tenham entendido, mas caso, né, não tenha sido, vocês não tenham entendido, tenha ficado com alguma dúvida, né, por favor, deixe a pergunta aí no comentário que eu vou responder, ou eu gravo um vídeo respondendo. O importante é que todo mundo aprenda, né? São uma questão simples, né, da gente entender, mas a gente, com esse tipo de conhecimento, né, vai enriquecer a nossa base, né, para a gente poder cultivar melhor a nossa horta e não ficar dando um tiro no escuro, digamos assim, né, cuidando de uma coisa que a gente não entenda muito bem. Conhecimento, sem dúvida, vai nos ajudar. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.